Voltamos. Estamos aqui restabelecendo nossa internet para fazermos uma live em horário nobre sobre saúde supramental, continuando a série de lives de autocuidado integral sistêmico. Tainazinha já entrou. Eu vou colocar aqui nos comentários, vou fixar o nosso tema. Agora eu entrei todo preto. Para mim, você nem apareceu ainda. Ah, vai com som só. É, tá todo preto aqui. Nem apareceu foto dessa vez. Ai, aí, ó. Calma Piorou. que aqui tá conectando ainda. Será que é o Agora meu? vai. Não, né? É o seu, né? É, não sei. Já aconteceu de eu fazer uma live toda preta, assim. Não teve muito jeito mesmo. É, que aqui, ó, para mim dá que você ainda tá conectando. É. Pessoal, vocês que estão entrando, obrigada, boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai continuar a série de lives sobre autocuidado integral sistêmico e hoje a gente vai falar sobre saúde supramental. E um dos cuidados que a gente pode ter com a saúde supramental é a meditação. E hoje a gente vai falar de meditação com sound healing, que é uma técnica bem legal com uma sound healer, terapeuta sound healer, que é a Tainá Ferreira, que acho que agora ela saiu de vez. Mas agora ela já está voltando. Deixa eu fixar o comentário e trazer ela de volta nesse desafio que é a internet no nosso horário nobre de lives. Oi. Oi. Do nada eu caí, voltei e continua tudo preto, né? Aqui para mim tá conectando ainda. Diz que tá conectando, mas não tem problema. Vamos Vamos assim. começar. Vamos Uhum. assim. Eu posso tentar tirar o Wi-Fi. Bom, vamos para a gente não perder mais. Acho que não É, melhorou. não. Eu até voltei pro Wi-Fi também, na verdade. Então, Então, tudo alguma bem. Mas é o horário mesmo que incompatibilidade. tem muita. É. Gente, pessoal, pelo menos vocês estão ouvindo a gente? Só a Tainá caiu de novo, mas vocês estão me ouvindo? Só faz um joinha aqui para mim, só para eu ver se vocês estão aqui. A Tainá tá voltando. Ontem eu tive esse mesmo desafio com a minha internet. Perdi a primeira parte da live, não consegui gravar porque eu caí. Mas não tem problema, né? Aqui a gente tá para se divertir, para passar conteúdo. Oi. Oi. Do nada eu caio. Muito esquisito. Enquanto estiver aqui conectando, você vai cair, sabia? Enquanto para mim não Uhum. aparecer pelo menos metade da tela, eu acho que você vai cair. Ah, não tá nem aparecendo metade aí preta? Não. Putz. Seu celular é iPhone? É, Uma vez me falaram que fica meio incompatível iPhone e Android. é mesmo? Não sabia disso, não. É, uma vez me falaram isso, que fica bem difícil de fazer live junto, quando é um sistema operacional diferente. Se Ei, cair caiu. de novo, eu pego o celular do Flávio. Tá. Caiu, tá vendo? Aí, ó. Ela vai entrar com o celular do Flávio, que é o marido dela. Pessoal, hoje então a gente vai continuar aqui. Continuem aqui comigo, por favor.
Vai ser bem legal. A Tainá vai fazer uma meditação no final com as tigelas tibetanas e as tigelas de cristal. Então vai ser bem legal ficar aqui até o finalzinho. Hoje a gente vai falar então dessa saúde que é super importante e poucas pessoas conhecem, que é a saúde supramental. Na verdade, poucas pessoas conhecem com esse nome, né? Mas a saúde supramental é a nossa saúde, uma das nossas saúdes mais sutis, está perto da nossa saúde espiritual, quando eu digo isso dentro daquele modelo de saúdes que eu venho trazendo aqui no meu perfil, e é o modelo que eu uso como base de tratamento, de autocuidado, na verdade, meu e dos meus clientes. E a saúde supramental, então, ela está dentre as saúdes mais sutis. E o que é ela, né? Essa saúde nada mais é do que a nossa consciência expandida. Então, é nessa saúde que a gente utiliza o nosso cérebro, a nossa mente, com um pouquinho mais de potencial do que a gente costuma utilizar, né? Todo mundo sabe que o nosso cérebro aí a gente usa super pouco dele, né? A gente conhece, inclusive, mais ou menos uns 20% do nosso cérebro. Então, imagina o potencial que é a nossa mente e a gente usa pouco. E a saúde supramental é uma das saúdes que, se a gente cuidar dela e se a gente for estimulando essa saúde, a gente vai expandindo a nossa consciência, ou seja, usando cada vez mais o nosso cérebro. Isso também é o que a gente chama de intuição ou sexto sentido. Então, sexto sentido, ao contrário do que muita gente acha que é visão, vidência, qualquer coisa assim, não. Sexto sentido é o nosso sexto sentido. Então, a gente tem aqueles 5 sentidos clássicos, né? Olfato, audição, tato, paladar, visão. E o nosso sexto sentido, que é a nossa intuição, né? Então, dizem que as mulheres têm uma intuição e um sexto sentido mais aguçado, muito possivelmente porque realmente a configuração do cérebro da mulher é um pouquinho diferente da dos homens. Por isso que até existe aquela brincadeira que as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Porque, na verdade, as mulheres têm algumas células neuronais a mais do que os homens. E possivelmente isso faz com que ela tenha mais sinapses, que são a ligação entre um neurônio e outro, que são as células neurais. E isso é que faz as nossas conexões e a nossa consciência. Os pensamentos, eles são transmitidos de um neurônio ao outro através das sinapses. E a expansão de consciência, ou seja, essa saúde supramental, nada mais é do que a gente estender e estimular novas sinapses para que a gente chegue de um neurônio ao outro a partir de outros tipos de sinapses, não aquelas que a gente aprendeu desde criança. A Tainá já está entrando de novo, vamos ver se a gente agora consegue a conexão, mas eu já fui explicando aqui um pouquinho o que é essa saúde supramental. E uma das... Yahoo! Aí, agora sim. Meu Deus, que complicado. Eu tinha trocado a senha, daí não entrava a senha, mas enfim, foi. Mas deu certo, seja bem-vinda. Eu estava aqui explicando para quem está aqui já com a gente o que é essa saúde supramental e qual a importância da gente cuidar dela, né? Que eu venho falando um pouquinho. Então, só para recapitular, agora é com a Tainá aqui. Eu já vou apresentar a Tainá, só para eu finalizar aqui o meu pensamento, meu raciocínio. Então, essa saúde supramental nada mais é do que a gente utilizar o nosso cérebro de maneira mais ampla e potencializada do que a gente está acostumado a usar. Então, é expandir mais a nossa consciência, é fazer novas sinapses entre os mesmos neurônios que a gente já faz. Então, não é nada
dividência, nada disso. É só usar já o nosso potencial que a gente já tem e a gente estimular esse potencial cada vez mais. E eu estava falando que sexto sentido e intuição é exatamente a expansão da nossa consciência. Então a gente não tem 5 sentidos, a gente tem 6, e esse sexto sentido não é nada espiritual, nada mais é que um outro sentido nosso, nada sobrenatural. E eu estava explicando que as mulheres, elas possivelmente têm um sexto sentido mais apurado, porque a anatomia, a configuração do cérebro da mulher é um pouquinho diferente da do homem. A gente tem um pouco mais de células neuronais do que os homens. Tem até aquela brincadeira que a gente é mais inteligente do que os homens. Mas a gente talvez tenha essa possibilidade de ter o sexto sentido um pouco mais sensível do que os homens, por conta dessa configuração. Bom, mas agora vindo para a parte mais legal que eu gosto, que é como é que a gente cuida dessa saúde, como é que a gente... Quais são as técnicas que a gente tem para expandir a nossa consciência? E aí, uma das técnicas que para mim é a técnica mais natural, a técnica autoaplicável, qualquer um consegue, é capaz de fazer desde que tenha força de vontade, que é a meditação. E daí eu não podia deixar de lembrar e pensar em trazer ela, minha querida amiga, muito, muito amiga minha. A gente começou o nosso processo de autoconhecimento praticamente juntos e a gente fez muita coisa junta, que é a Tainá Ferreira, a minha pequena, que hoje, além de ser fono, e ela vai se apresentar, é uma terapeuta sound healer, especialista em meditação com tigelas tibetanas e de cristal. Seja bem-vinda! Ah, você é linda. Obrigada, Lu. Super obrigada pelo convite. Uma delícia estar aqui com você. E até coloquei isso no post, né? Essa minha amiga que me acompanhou em vários processos, uma outra, né, de autoconhecimento, de cursos, de vamos dar a cara a tapa e ver o que que vai dar, né? E que tem apoiado pra caramba esse meu projeto novo, que tem acompanhado as meditações. Então, super, super obrigada. Sou fã número 1! É mesmo. Bom, me apresentando então, a Lu falou um pouquinho, né? Minha primeira formação, eu sou fonoaudióloga. E aí, quando eu comecei a mergulhar nesse universo de autoconhecimento, eu fui descobrindo várias outras técnicas, né? Então, fui fazer o reiki, fiz constelação familiar e acabei conhecendo o Sound Healing, que foi onde eu me encontrei e é onde eu quero realmente transbordar isso, esses sons maravilhosos para outras pessoas. E conta um pouquinho, exatamente, como é que você chegou, o que você percebeu, qual foi a grande transformação da sua vida com ele, né? Tem duas coisas, né? O que eu pensei da gente conversar um pouquinho. Primeiro, a meditação, que apareceu primeiro na minha vida, né? E eu comecei a meditar num momento em que eu tinha muitas crises de ansiedade e usava medicamentos para controlar essa ansiedade. E aí o que eu comecei a perceber é que quando eu estava fazendo o desmame, digamos, dos medicamentos, eu acabava ficando alguns dias sem e voltava a ter crise. E uma coisa muito legal da meditação é que hoje em dia eu não uso mais medicação, já faz bastante tempo, e eu faço esse controle puramente pela meditação. E aí o que eu percebo é que quando eu completo, sei lá, 5, 6 dias sem meditar, eu posso ter crise de ansiedade de novo. Então, falando só da meditação primeiro, né? Ela entrou na minha vida e acabou sendo super importante para esse controle mesmo de saúde mental, né? Então, isso é um ponto bem legal. Falando especificamente dos sons, na verdade, os sons surgiram porque eu fui numa vivência em grupo, né? Era uma meditação em grupo com tigelas de cristal. E eu fiquei extremamente emocionada durante aquela vivência, assim. Tocou em algum lugar aí, né? Exatamente. Já me tocou de uma forma muito profunda, assim. E uma coisa que foi muito bonita é porque o terapeuta ele fazia um paralelo entre a nossa voz, então gravações de voz,
para ver como que a gente estava energeticamente. E eu, como fonoaudióloga, na hora que eu vi a minha voz num espectro que mostrava como que estava a energia em cada chakra do meu corpo, aquilo para mim fez um boom, Match. ao mesmo tempo uma fusão, assim, né? Porque eu falei, gente, como fonoaudióloga, eu sempre vi vozes em programas, né, de análise acústica, mas nunca com esse olhar integrativo, né? Então, naquela época eu já estava estudando a terapia transpessoal, já era reikiana, então eu já estava indo para o lado das terapias integrativas, mas uma coisa muito desconectada ainda da fono, não sabendo muito como juntar. E aí, quando eu cheguei nessa vivência, que eu vi a voz sendo utilizada como um canal, né, como uma forma de análise da sua energia, né, dos seus padrões energéticos, aquilo para mim foi surpreendente. E aí depois Nossa, que lindo isso. E é isso. Eu, é, eu fico assim, impressionada, né? Porque eu também venho da área da saúde, para quem não me conhece, né? Eu venho falando da minha parte profissional, né? Porque na verdade, eu venho da minha mãe e do meu pai, que é o Zé Luiziano. Eu sou filha deles, antes de mais nada. Mas falando da minha parte profissional, eu atuei muitos anos na oftalmologia, e o que me fez hoje buscar outras formas de cuidado, porque a gente, quem tá na saúde, nada mais quer é cuidar de outras pessoas, né? E esse cuidado muito cartesiano, e ele precisa existir, ele funciona, e é isso que tem que ser, né? Mas para mim não fazia muito sentido, porque eu sentia que em mim faltava algo, né? Eu não conseguia conectar ali, eu olhar para um paciente e fazer um exame nele, fazer o exame de uma parte do olho dele. E esquecer que aquele ser humano que está ali, ele está completo, e que talvez aquela patologia ou aquela demanda que ele está tendo tem um fundo outro, e que eu percebia que tinha. Tanto é que algumas pessoas falavam, ai, Luana, seu nome da sala, da sua sala que você fica de exame teria que ser psicologia, terapia, qualquer outra coisa. Porque eu gostava muito de conversar e ir mais a fundo, né? Mas eu não tinha autonomia para fazer esse cuidado integral. E quando a gente, é claro que na oftalmologia ainda esse olhar integral, ele ainda está muito relacionado em trazer a medicina convencional para a oftalmologia, e não só o médico oftalmologista olhar o olho do paciente, mas sim através do olho perceber se ele está com diabetes, hipertensão, porque o olho é uma grande, tem uma das partes do olho que são bastante vascularizadas, enfim, a gente tem uma série de coisas no olho que a gente consegue saber a saúde da pessoa como um todo, mas a saúde clínica, e ainda não integral. Então, ainda a oftalmologia é muito restrita no integral, mas graças a Deus, pelo menos agora eles estão integrando a saúde clínica do corpo todo no olho. Mas faltava ainda para mim, porque eu percebia, por ter tido essa experiência pessoal, de ter tido depressão muito profunda, enfim, passado por esse processo de autoconhecimento, passando, né, porque não termina nunca mais. Mas, e aí eu encontrar nas terapias integrativas algo além daquilo que eu via na ciência, e você, especialmente, poder ser fono, olhar exatamente aquilo que você trabalha de uma outra forma. Eu acho isso. E, na verdade, existem vários campos de intersecção entre a fono e o sound healing, né? Então, tem a questão da comunicação, tem a própria questão auditiva, né? Então, isso é muito legal, assim, eu voltar a estudar assuntos que eu tive na faculdade, mas com outro olhar, né? Eu fico super... Que legal! Então, isso é muito bonito. E aí, especificamente em relação ao sound healing, né? A primeira experiência que eu tive de receber mesmo, já foi, assim, muito bonita, né? É realmente uma experiência de expansão de consciência. Então, já entrando um pouco no tema de hoje, né?
O som é capaz de quebrar algumas barreiras que a gente coloca, né? Porque e é engraçado isso, diferente da visão em que você pode fechar os olhos para não ver, o som não tem jeito, mesmo que você tente, você vai receber pelo corpo da mesma forma, né? Eu falo a mesma coisa do olfato com aromaterapia. Não, você pode tampar o nariz que não tem jeito. Exatamente, o estímulo vai chegar de qualquer forma. É, E o som, ele chega também pelo corpo, né? A gente tem a parte da audição, que é aérea, que a gente fala, condução aérea, mas também tem a condução óssea. Então, a gente também recebe a vibração de uma forma mais física mesmo, né? Mais tátil. Então, vai chegar de qualquer forma e tem esse poder de quebrar algumas barreiras e de tirar alguma camada que a gente coloca ali de proteção para esconder algo, né? Para esconder tanto luz quanto sombra. E o som pode nos ajudar a ir realmente lidando com tudo isso. E lidando de uma forma não falada, né? Não precisa. Tem coisas que durante uma sessão de sound healing ou durante uma meditação você pode acessar conteúdos que estavam muito difíceis ali, sem precisar falar sobre aquilo, né? E eu vivi uma experiência dessa, assim, de reviver um trauma durante uma sessão de sound healing. Um trauma que estava no meu corpo, né? Porque a gente sabe que fica registrado no corpo e em vários momentos aquilo volta. Eu não tinha consciência daquilo e durante uma sessão de sound healing a memória veio e eu tive a oportunidade de olhar para ela, ressignificar, né? E olhar com carinho, isso me aconteceu, tá tudo certo, pode ir embora, não precisa continuar aqui. Então, e aí você usa os recursos, obviamente, das outras técnicas que você tem, né? Porque eu falo assim, o que está na nossa saúde supramental, que é quase a última saúde mais sutil que a gente tem, ela desencadeia todo um processo nas outras saúdes, né? Então, se a gente não cuidar ali, a gente vai ter todas as outras saúdes entrando em disfunção e distúrbios, né? E você cuidar ali já logo de cara e poder associar as outras técnicas, né? Então, possivelmente isso que você falou de acolher, de respeitar aquele trauma e se despedir com honra e carinho, é uma técnica que a gente usa muito na nossa saúde sistêmica. Imagino que você consiga colocar um reiki, uma acupuntura, alguma coisa assim, para poder ir na sua saúde vital, fora todo o resto das outras técnicas, para ir equilibrando as outras saúdes que possivelmente podem ter adoecido com esse trauma que possivelmente foi há muito tempo, né? Então deve ter ocasionado distúrbios nas outras saúdes mais densas, né? Então isso que é muito lindo, assim. Então você acessou a causa ali primária na sua saúde mais sutil e ainda conseguindo lidar com ela já nessa saúde, mas ainda assim possivelmente associando outras técnicas, né? sim, sim. A terapia transpessoal traz muito isso, né? De você ir colocando várias técnicas ali dentro para lidar com o mesmo assunto, né? E fazendo realmente esse intercâmbio de técnicas, né? Uma coisa legal também a gente falar da meditação, que você falou um pouco da parte biológica, né? Então, a meditação também tem essa parte lógica de realmente modificar o nosso funcionamento cerebral, né? Então, até estava comentando hoje. Muitas vezes a gente está na vida sempre naquela função de fuga, satisfazer. E quando a gente entra em meditação, consegue entrar nesse lugar de calma, de não ter nenhuma ameaça. A Elisa. E é justamente essa questão de sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático, de mudança hormonal, né? Então a meditação também já foi comprovada cientificamente esses efeitos a nível cerebral e a nível corporal mesmo, né? Pensando nessa ideia mais cartesiana também a gente já conseguiu comprovação, né? Sim.
Eu assisti uma aula de um professor da Unifesp, do setor de terapias integrativas do envelhecimento, que ele usa a meditação e ele já tem artigos científicos comprovando a eficácia. Esse especificamente ele não tem e ele sugeriu para os oftalmologistas para fazer, mas ele tem já dados, ainda não publicados, e ele usa a meditação para tratamento de algumas patologias físicas. E uma delas é o glaucoma. Então, ele mostrou alguns dados, inclusive, de melhora de glaucoma através da meditação. Então, a meditação realmente, na verdade, as técnicas expansoras de consciência, e de novo, a meditação ela é uma técnica auto-aplicável, super natural, todos conseguem e podem fazer, incluindo criancinhas. E criancinhas é muito legal porque você estimula as crianças desde cedo a usarem melhor o cérebro, né? Usar numa potencialidade melhor e fazendo novas sinapses ali, não limitar aquelas que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Sim. E tá, me conta... Pode ir, né, a meditação com as outras técnicas. Então, por exemplo, já tem vários estudos mostrando também a meditação com visualização. E aí entrando de novo em tratamentos de patologias físicas, né? Cura de corpo físico mesmo. Então, de você ir visualizando, curando e o isso tem efeito, né? Já foi mostrado mesmo. Tem um documentário lindo que mostra isso, né? O Rio. É super bonito. E ele fala bastante disso. Que legal. Pessoal que está entrando agora, pessoal que está entrando agora, se vocês quiserem fazer pergunta, aproveitem, tá? A Tainá é uma super especialista hoje em meditação, enfim. E quem ficar até o final vai poder ser conduzida aí um pouquinho pela meditação com sound healing, essas tigelas. E tá, me conta assim, o que, fora essa experiência que você teve de trauma, né, que você acessou através da meditação, conta um pouquinho o que você tem tido de experiência assim com essa técnica, tanto utilizando com outras pessoas e fala um pouquinho sobre esse princípio da reverberação, né, do som. Ai, acho que você travou aqui para mim. Na verdade, eu tô te vendo, tá movimentando, mas tá sem som. Tá travando um pouco. Acho que o som tá... Princípio. voltou. Aí depois. Deixa eu vou tirar do meu Wi-Fi, peraí. Oi. Você estava falando dos efeitos, né? Da meditação e do som. Isso. Tá. Oi. Então, quando a gente, que na verdade essa conexão, né, essa questão da expansão de consciência é algo que em algum momento a gente sempre procura, né, conforme pensando naquela pirâmide das necessidades humanas, né, conforme a gente tem as necessidades mais básicas atendidas, a gente começa a se fazer outros questionamentos, né, de quem eu sou, por que eu estou aqui, da onde isso tudo veio. E uma experiência muito gostosa da meditação é justamente entender um pouco mais esses questionamentos, né? Então, tem umas linhas que falam de samadhi, experiência de samadhi. De expansão de consciência que a gente pode atingir com a meditação, em que a gente consegue se perceber como uma unidade junto ao universo, né? Que é tudo uma continuação, que nós somos um só. Às vezes a gente vê as pessoas falando sobre isso e fica falando, nossa, mas
da onde que está vindo isso, né? Na verdade, vem de experiência de meditação, né? Em algumas sessões de sauna, ter experiências dessa forma. Um pouco de experiências que eu já tive, né? Assim, de experiências que eu já tive e já vi outras pessoas também. Eu sou tudo que está à minha volta ao mesmo tempo e somos pequenos fractais, né? Então, se a gente pensar em plantas, se a gente pensar nos animais, se a gente pensar no nosso corpo humano, somos todos fractais. Quando você estava falando do olho, me veio essa imagem também, né? Você olhar o olho, você consegue um todo, porque o olho é um fractal do seu corpo. Se a gente pensar no DNA, a gente tem o DNA em todas as células, né? Independente da parte do corpo, a gente consegue acessar informações ali de outra região. Então, a questão da expansão de a meditação, nesse sentido, assim, da meditação conseguir te levar para esse espaço, né, consigo mesmo, de você perceber as suas raízes, de você perceber as suas conexões individual primeiro, e também uma questão de conexão com o universo, né? Então, acho que isso Eu acho que esse é o primeiro eu acho que benefício, isso é um né? Eu pouco acho que de por que as pessoas buscam a meditação. porque eu acho que esse é o primeiro benefício da meditação, né? Primeiro é você conseguir arejar a tua cabeça. Né? É claro que demanda treino, porque a gente aprendeu a usar o cérebro de uma forma. E agora, para quem quer iniciar e experimentar usar o cérebro de forma mais potencializada, precisa de treino, óbvio, né? Então, foram muitos anos usando o cérebro de uma única forma. Agora, a partir do momento que você se propõe a fazer isso, cada dia, cada minuto que você se propõe e você se deixa ser conduzida por uma meditação, seja ela silenciosa, com som, com guia, com visão, não importa. Com imagens, né? Não visão, evidência, mas Visualização, né? visualização. Você começa a perceber que a primeira coisa é que seu cérebro começa a arejar, você começa realmente a esvaziar os seus pensamentos, né? A esvaziar a sua cabeça. Esse é o primeiro ganho e que eu acho que é o ganho que hoje a gente mais precisa, especialmente falando de pessoas que moram em grandes cidades, grandes centros, ou que tenham atividades aí rotineiras, não importa qual seja ela, muito intensas. Então, essa é primeiro benefício, assim, de você experimentar a meditação como rotina na sua vida. E aí, claro, depois, a partir do momento que você consegue começar a esvaziar a sua cabeça, né, esvaziar seus pensamentos, você começa a conseguir acessar novas formas de pensar de forma menos racional, mais consciente, mais conectada com o seu interior, com a sua essência, com o que está ali realmente dentro de você, sem esses monte de véus, crenças e pensamentos e, enfim, uma velocidade muito grande. Esse é o segundo benefício. E aí o terceiro é que você possa estar presente, que aí é realmente isso que a meditação nos oferece, né? E meditar é estar presente, mas você consegue estender essa presença com a cabeça mais arejada praticamente em todo o seu dia. Porque qualquer coisa que você faça com presença ali, eu como e tô observando e percebendo aquela comida entrar no meu corpo, percebendo o sabor, como é que ela vai entrando, eu deglutindo, chegando ali nas minhas células. Isso já é um estado meditativo. E quando a gente consegue chegar nesse nível, né, de usar esse recurso todo dia, praticamente o dia todo, claro, né? Isso requer muito treino, mas eu acho que esse é o grande benefício. E viver o presente nada mais é do que viver, né? De fato, viver, né?
E não ficar ali presa no passado, que você não consegue fazer nada, não consegue mudar, ou presa no futuro, e esse futuro é 1 minuto depois do que a gente está, e o passado também é 1 minuto antes do que a gente está. Mas preso nesses dois lugares, são lugares que a gente não consegue fazer nada. Eu não consigo mudar o passado e não consigo prever o futuro. Então, esse eu acho que é o maior benefício de quando a gente consegue praticar e usar a meditação, não parar especificamente, mas usar esse recurso, né? Sim, sim, com certeza. E também pensar que tem vários tipos, né, de meditação. Então, você deu o exemplo da comida, né? Atenção plena. Então, atenção plena em qualquer atividade que a gente estiver fazendo, né? Pode ser aqui parada, quietinha, pode ser dançando, que a gente adora, né, Lu? Oh! Pode ser caminhando, pode ser comendo. Então, dá pra gente manter esse exercício em várias atividades, né? Falando do som, então, a gente, quando fala de sound healing, a gente pensa em alguns princípios da física, né? Então, somos todos seres em vibração. A gente está em vibração. E o som também é uma gente oferecer sons, né? Para convidar um corpo que talvez esteja em desarmonia a vibrar num padrão melhor. Então, pensando nos princípios da física, quando a gente oferece algo mais harmônico, o nosso corpo tende a seguir aquele padrão da harmonia. Então, a ideia é oferecer sons com esse objetivo, estando a nível celular, inclusive, né? Uma célula doente, uma célula que está em desarmonia, que está com um padrão vibratório desarmônico. Pensando a nível celular, a gente também pode chegar a curas físicas mesmo, né? E pensando em questões emocionais, em questões mentais, a gente também consegue influenciar. Então, quando a gente fala em ritmo, em padrão de vibração, a gente também pode influenciar, por exemplo, o batimento do nosso coração. A gente também pode influenciar nossas ondas cerebrais. Então, a ideia do Sound Healing é também trazer este lugar, né? De diminuir frequência cardíaca, de mudar as ondas cerebrais, que aí a gente pode entrar em estado teta, estado alfa. Faz uma influência nesse sentido, incoerência cardíaca. Então, a gente consegue ver o quanto que o coração foi para esse lugar de mais calma e aonde entra a questão do sistema nervoso também, né? Que eu já tinha comentado. Então, às vezes a gente está nessa correria, nosso cérebro se acostumou com esse estresse e não vai ser a primeira vez que a gente sentar para meditar que o nosso cérebro vai entender que ele pode realmente se acalmar, mudar o padrão de vibração. Esse treino também vem nesse sentido. E a gente pode fazer isso com os sons também, de vocês sempre oferecer padrões mais harmônicos para o seu corpo e se acostumando. Clássico, então, com as tigelas de massagem mesmo, né? Colocando em cima do corpo, que é essa Que é uma delícia. mais física. E a gente pode fazer com as de metal e com as de cristal e outros instrumentos essa estimulação mais auditiva, mas que também chega em forma de né? Então dá pra gente estimular das duas formas e a gente consegue trabalho físico quanto corpo emocional, corpo mental, corpo espiritual. Então, que é a ideia atrás do Sound Healing. E ele pode ser realizado com vários instrumentos, inclusive com a própria voz, né? Então, tem muitas meditações que também fazem com mantras, entonação de mantra. Acaba sendo uma forma de nosso instrumento super poderoso, inclusive para nos realinhar energeticamente, né? Então, também é uma ferramenta que está na nossa mão.
Você tá travando um Travou um pouco, pouco. mas eu tô Chegou te. aí? Chegou. É que você tá travando um pouquinho, mas não tem problema. Nossa, que demais. E eu não sei, como a gente saiu, eu não sei quanto tempo Então, o nossa experiência. Acho que melhorou. Quer dizer, mais ou menos. Tá melhorou? travando um pouquinho. A sua voz tá chegando agora, mas acho que vai melhorar um pouquinho. Quanto tempo você. Quem Conexões. tá aqui com a gente, a Tainá, ela vai trazer um pouquinho dessa meditação com as tigelas para vocês sentirem o que que é. E eu tenho, quando eu sugiro, eu trabalhando com autocuidado integral, eu tenho indicado muito a meditação como uma das práticas ali de autocuidado, até para a gente poder chegar nessa saúde, né? E tem muita gente que nunca meditou, enfim, que acha que não é capaz ou que não consegue. E, e eu, particularmente, acho que uma meditação com sound healing, especialmente com tigelas, com música, ela é muito fácil da gente se deixar conduzir, a gente permanecer ali um tempinho, né? Então eu tenho indicado muito. A Tainá tem várias meditações num aplicativo que é o aplicativo que eu mais uso de meditação, que é o Insight Timer. E ela tem no canal do YouTube dela também várias meditações com as tigelas. Então, se vocês quiserem procurar, ela tá lá como Tainá Ferreira, nos dois canais, né, tá? Isso, isso. No Instagram eu coloquei o link de todos os canais, tanto em site Boa. quanto do YouTube, na bio. Maravilha. Nossa, porque eu particularmente eu tenho me beneficiado muito com essas meditações dela, de várias formas, né? Ela fala que ela cansa de ouvir as pessoas falando que foram dormir com ela, mas uma dos usos que eu faço é justamente quando eu tô com um pouquinho mais de dificuldade para dormir. Além de eu pegar meus óleos essenciais, eu ainda coloco a meditação dela e realmente assim induz o sono de uma forma assim incrível. Mas quando você quer estar desperto e usar para esse benefício de presença e atenção, tem várias que ela conduz, enfim, vai ter novidade por Mas, aí em breve. sim, e dá para ir escolhendo, né? Tem tanto meditação, então legal a meditação guiada, né? Porque vai te trazer para aquele foco, né? Para você não tanto. E aí aos poucos outras, pode aumentando o É, tempo, né? Às vezes eu tô meditando, o som termina e eu falo, ah, mas tá gostoso aqui, eu vou ficar mais. Então aí depois a gente consegue ir é desenvolvendo, verdade. né? Vamos experimentar um pouquinho então. Vamos, tá travando um pouquinho o som, mas quem ainda tá aqui ou quem for assistir essa live depois, a ideia é que você use um fone de ouvido para ouvir melhor, né, tá? Sim, distorce menos o O som, som fica melhor, né? porque a tecnologia distorce um pouco o som, tá? Com o fone fica um pouquinho melhor. Eu vou ter que colocar o microfone. Tá ótimo. Então, quem tá aqui, quem tá chegando ou quem for assistir, essa é Você a tem ideia parte de que eu quanto mais tempo a gosto. gente tem? Eu acho que a gente tem tipo 15 minutos, 10 minutos, mas não precisa ser tudo isso, tá? Eu não sei de fato, porque a gente entrou. Eu Se acho que a gente tem terminar no uns meio. 10 minutos. Tá. Vamos fazer curtinho, só uma experiência de um mini relaxamento. Oba! Vamos.
Faz um joinha pra mim, tá? Tá. Minha voz tá chegando bem? A voz tá chegando bem. Me mostra com a mão, porque eu não consigo mais te ouvir. Tá chegando, né? Então tá bom. Então vamos lá. Fechem os olhos. Respirem fundo. Puxem o ar bem devagar. E soltem. De novo, respira fundo. E relaxa. Percebam os sons chegando. Percebam o som percorrendo o corpo. Respirem fundo. Coloque uma intenção para esse relaxamento.
Respira fundo. Solta o ar devagar. E aos pouquinhos vai retornando. Deu uma travadinha, mas o som chegou? Chegou, ele travou de vez em quando, mas nossa, deu para sentir super. Eu sou suspeita, né, gente? Que delícia, nossa. Pelo menos deu para sentir um pouquinho, né? Chegando no corpo. Quem tá aqui e conseguiu ouvir um pouquinho, conta pra gente a experiência que vocês tiveram aí, o que vocês sentiram, né, no corpo. Eu, toda vez que tem uma badalada, assim, que você faz, parece que entra nas células mesmo, assim, eu sinto todas as minhas células vibrarem, assim, especialmente aqui, assim, no peito, no coração, assim, parece que toca, parece que tudo vibra, assim, é uma delícia. Dentro do trabalho do Sound Healing, a gente consegue especificando os sons que as pessoas precisam, né? Numa sessão individual. Então, você vai oferecer mais do som que aquela pessoa está necessitando naquele momento. Quando é uma atividade em grupo, acaba sendo uma experiência geral, mas tem algumas pessoas que conseguem perceber, assim, o som foi passando aqui, depois ali, porque diferentes faixas de frequência atingem diferentes partes do corpo, né? Então, mais isso. Dependendo disso, é sempre gostoso de receber o sonoro, porque você vai o corpo todo. Nossa, que incrível! E tá, tem cada tigela tem uma frequência, né? Na verdade, acabou não dando para ver gelas. Deixa eu ver se eu consigo abaixar um Não tem problema. metal, elas trabalham em diferentes faixas do tecido. Então, por exemplo, essa daqui é a tigela do coração, taça do coração, a gente chama. Essa é a taça universal, essa é a taça da bacia. Então, as de metais trabalham com diferentes frequências. As de cristal são de notas específicas. Então, cada tigela de cristal toca uma nota. E aí a gente sabe que cada nota está mais relacionada a uma parte do corpo. Nossa, que incrível, cara, que incrível. Vocês sentiram, pessoal que tá aqui, assim, conta um pouquinho pra gente o que vocês sentiram. E é verdade, assim, cada som que você faz, eu sinto uma parte do corpo específica, né? E acho que o que me toca mais é sempre essa do coração, assim, que entra, parece que reverbera no corpo inteiro. Para pessoas que entram mais em estado de ressonância, tem pessoas que entram mais em ressonância com a estatal, tem pessoas que entram mais em ressonância com as tigelas de cristal. Então, pouco e pode variar pelo dia que a gente tá, né? Tem dias que eu tô precisando de alguma coisa que me puxe mais pro terreno. A taça da bacia faz esse papel. Não sei se você percebeu. No final, a gente termina mais nela e volta, né? A terra volta. Sim. Tem dias que a gente precisa sair muito um pouco do mental, né? Deixar o emocional aflorar mais. Aí eu uso mais as de cristal. Então, varia de acordo com o momento também, né? Nossa, que demais, que demais. É incrível, né?
E é isso, né? Eu acho isso incrível porque o sound healing que você faz com as tigelas, porque realmente você consegue tocar vários sentidos com elas, né? E eu percebo isso sendo usuária dessas suas meditações, o quanto cada uma toca um sentido meu diferente, né? Sim, ótimo. Muito bom. Ai, que delícia! Eu acho que a gente está acabando. Queria agradecer você. Quer falar mais alguma coisa? Tá, aproveita. A gente ainda tem uns Não, minutinhos. e é só te agradecer mesmo, obrigada, né, por dividir tudo isso comigo, principalmente, por cada meditação que eu termino, você já vai feedback também, isso é ótimo, essa parceria, muito obrigada. E a parceria de trabalho mesmo também, né, da gente ir tendo esses olhares e perceber quando um paciente está precisando um pouco mais da meditação, ou então quando está precisando de uma constelação para é bem importante, é muito bacana, então obrigada. E também obrigada pelo espaço aqui da gente trocar um pouco essas figurinhas, conversar sobre meditação, conversar sobre os sons, cuidado integral, né? Então, muito obrigada pelo convite, pelo espaço. E aí, quem quiser acompanhar mais das meditações, pode seguir no Instagram, tem os links, tanto para o Insight Timer quanto para o YouTube. Eu também vou pondo alguns petiscos, né? Eu chamo de pílulas sonoras, então é gostoso assim, né? Às vezes durante o dia você tá lá e de repente encontra uma pílula sonora, já dá uma relaxada, Nossa, eu vivo procurando essas pílulas sonoras. né? Esse daqui, acho que o som chegou, né? Chegou. Eu amo esse. Esse daqui é um que, nossa, um pouquinho, um tempinho que a gente escuta já te traz uma calma, uma tranquilidade. Sempre coloquei cursos que todo mundo pode acessar, né? Em algum momento que tá pra de novo se acalmar. Eu amo esse. Eu sempre busco ele. E tem outra, né, tá? Você também faz atendimento para terapêutico mesmo, com essas meditações guiadas pelas tigelas. Conta um pouquinho. Hoje você está fazendo online, né? Por enquanto o atendimento tá todo online e a ideia do atendimento a gente consegue trabalhar tanto com as questões físicas, as questões emocionais. E depois, retomando presencial, também dá para fazer a massagem mesmo, que é a nível mais físico, né? E tanto uma experiência quanto a outra são super gostosas, então vale a pena entender uma sessão que eu faço um pouco dos dois para as pessoas poderem conhecer. Nossa. E aí ver qual que se identifica para depois fazer um tratamento, por exemplo, né? Dá para experimentar primeiro. Nossa, que delícia. Então, para você que gostou aí, quer experimentar, travou um pouquinho, mas acho que agora voltou. A Tainá tem as meditações tanto no Insight Timer, quanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, que tem o link na bio. E se você gostar, eu já fui lá fazer uma sessão com ela. Ainda não tinha as tigelas de cristal, eu preciso voltar. Mas dá para marcar e agendar com ela sessões terapêuticas mesmo de cura através da Receber só a meditação. mensagem. A Tainá tá travando um pouquinho de novo aqui nesse finalzinho, mas não tem problema. Também baixou meu banner aqui, que eu sempre assusto. Esse de que fala, tem 2 minutos, que agora tem 1 minuto e meio. Mas tem o contato dela. O Instagram dela é tainaferreira.porá. Então, eu sugiro, recomendo fortemente